Olá! E se a maior perda que a gente consegue imaginar, a morte, pudesse ser vista como um ganho? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num paradoxo bem poderoso, que vem direto dos escritos do apóstolo Paulo. É uma ideia, sabe, que desafia a nossa visão mais básica da vida e nos convida a repensar o que realmente significa viver. Tá aí a frase que começa tudo, direto da carta aos Filipenses. A primeira parte, viver é Cristo, ok, até dá para entender dentro de um contexto de fé. Agora, a segunda parte, morrer é lucro? Como assim? Como é que o fim de tudo pode ser um ganho? É exatamente essa contradição que a gente vai tentar desembolar hoje. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar nossa conversa. É um paradoxo que deixa a gente curioso e talvez até meio chocado, né? Para a gente conseguir entender isso, primeiro a gente precisa desmontar o jeito que normalmente pensamos sobre a morte. E só depois mergulhar na lógica por trás dessas palavras de Paulo. Então, para começar, vamos fazer o seguinte: colocar as duas visões lado a lado. De um lado, o jeito que a maioria das pessoas encara a morte, e do outro, essa perspectiva que é radicalmente diferente apresentada nesse texto. De um lado, a gente tem essa visão comum. A morte faz parte do ciclo, é natural, tipo as estações do ano. É o fim inevitável. Mas do outro lado, a visão do texto é completamente diferente. A morte é descrita como uma invasora, uma inimiga. Não é algo que deveria estar aqui, sabe? É como se fosse uma anomalia, uma falha no projeto original da vida. E a analogia que usam para explicar isso é, olha, perfeita. Pensa num carro. Ele foi feito para se mover, para levar a gente de um lugar para o outro. Um acidente que destrói o carro não faz parte do propósito original dele. Do mesmo jeito, segundo essa perspectiva, a vida não foi projetada para acabar em morte. A morte é vista como um acidente cósmico nesse grande projeto. Ok, beleza. Se a morte é uma inimiga, como é que se luta contra ela? A resposta, de acordo com essa teologia, é que a batalha principal já foi vencida. Vamos ver como a morte é colocada não só como uma adversária, mas como uma adversária que já foi derrotada. E é aqui que a história tem um ponto de virada. Nessa narrativa, a morte de Cristo não é vista como uma tragédia, mas sim como uma manobra estratégica. O objetivo era quebrar o poder que a morte tinha sobre a humanidade e, o mais importante, libertar as pessoas do medo dela. É essa crença que permite a Paulo enxergar a morte não como um fim, mas como uma passagem. Então a gente chega no ponto crucial. Se o medo da morte é tirado da equação, o que sobra? Como a vida muda? Vamos dar uma olhada em como essa liberdade se transformou numa vida de propósito intenso, usando o próprio Paulo como nosso estudo de caso. Para Paulo, a vida virou uma missão com objetivos muito claros, como a gente pode ver aqui. E o detalhe mais importante é logo o primeiro ponto: honrar a Cristo, tanto na vida quanto na morte. Sem o peso do medo de morrer, ele pôde focar totalmente na sua mensagem, tentando alcançar o máximo de pessoas possível e criar o que ele acreditava ser um impacto eterno. Mas como é que uma pessoa só, muitas vezes presa ou viajando, podia maximizar esse impacto? A estratégia que Paulo usou foi bem moderna para a época dele, focada em escala. Ele usou a tecnologia com o maior poder de escala da sua época: a escrita. As cartas dele não eram só uma correspondência pessoal, não. Eram ferramentas pensadas para escalar sua influência. Com elas, ele conseguiu ir além das barreiras do espaço e do tempo, garantindo que sua mensagem chegasse muito, muito além do seu alcance físico. Mas qual é o objetivo final por trás de todo esse esforço, de tantas viagens, de tantas cartas? Tinha um tema central, um objetivo maior que movia todo o trabalho dele. Era a unidade. Para Paulo, a missão não era só sobre converter pessoas isoladas, mas sobre construir uma comunidade forte, unida. Promover a unidade da fé era essencial. O impacto de verdade, na visão dele, não estava só nos números, mas na força e na resiliência daquele grupo que ele estava formando. E no fim das contas, tudo isso nos traz de volta para uma verdade universal, que conecta essa teologia tão antiga com a nossa realidade de hoje. A vida é curta. É ter consciência da nossa finitude que coloca urgência e significado em qualquer missão ou propósito que a gente escolha. E assim, a gente encerra com a pergunta que resume toda essa nossa exploração. A perspectiva de Paulo sugere que o jeito como a gente encara o nosso fim define fundamentalmente como a gente vive o agora. Então, a questão que fica é essa: se o medo da morte fosse completamente removido da equação, que prioridades mudariam? Que riscos passariam a valer a pena e que tipo de impacto seria possível criar? Uma questão para se pensar.